Hoje nós vamos falar nesse vídeo que de fato as placas fotovoltaicas. Hoje nós vamos passear sobre um mar de placas. Será que lembraram que nós estamos no Cerrado? Que ótimo, a incidência de sol aqui é maravilhosa. Pois é, meus amigos, como eu prometi, hoje nós vamos falar nesse vídeo que de fato as placas fotovoltaicas, elas aumentam a temperatura ambiente. Uma placa normal, ela tem 24 graus que sobe para 45 ou mais ao seu redor. Mas nós vamos falar isso mais lá na frente. Agora eu quero esclarecer logo que eu estou começando que eu sou totalmente a favor da energia limpa, da energia fotovoltaica. Eu sou um ambientalista, mas nós temos que ter alguns cuidados iniciais. Eu não sei se a gente pecou nas licenças ou o que for aqui na nossa região. A gente tem que levar em consideração o impacto que isso causou ao meio ambiente. Vocês estão navegando junto comigo aí de avião, hein? Nós estamos pelo alto. Vocês vão observar o que foi feito, o desmatamento, tudo que foi feito para que essas placas fossem instaladas nessas usinas. Olha, é importante a gente levar em consideração o impacto que isso causa. O desmatamento para colocar as placas. Vão dizer que é progresso. Que ótimo, de fato é progresso. Será que lembraram que nós estamos no Cerrado? Que ótimo, a incidência de sol aqui é maravilhosa, mas nossa vegetação é baixa, quase rasteira, o terreno é plano, claro, ótimo para a instalação da usina, mas nós não temos árvores de porte, não temos serra, nós não temos qualquer elevado para impedir o movimento do vento quente que vem de lá. Isso, pesquiseiro. Sei que algumas das usinas cumpriram as normas, aquela de 10 mudas por uma, o pé arrancado. Só mas tem um detalhe, acreditem, pagou-se plantando a 10, 12 quilômetros daqui. Tem que plantar aqui na região, tirou daqui, vamos plantar aqui. E lá daqui 10, 12 quilômetros mais distante, não sei na fazenda de quem, para favorecer isso ou aquele, funciona assim. Olha, se você observar pelo vídeo, Pirapora está cercada pelas usinas. Que bom, é o progresso, mas a natureza cobra e vai cobrar muito mais. As usinas, elas não emitem poluentes, que ótimo, mas pássaros se queimam. E os habitantes que tinham na região que foi desmatada? Tatu, Lobo, Tamanduá e outros. Olha, você vai ver que pelas filmagens que foram cortados os caminhos. E eu pesquisei muito, viu, até vim gravar esse vídeo. Falei com muita gente, inclusive com moradores do bairro Sagrada Família, que sofrem, como dizem, com o bafão, que é o vento, traz lá das placas. Vocês lembram aqui em Pirapora dos macacos bugio? Lá nos quintais do bairro Sagrada Família? Estavam perdidos, procurando comida. Foram para onde? Não sei. A onça parda já foi vista por aí passeando à noite. Olha, vamos falar das placas. Uma placa dessa, ela funciona com 22 graus, de 20 a 22. Se passar disso, ela não produz energia. Então, fica claro que a placa em si não emite o calor. A gente fala, e eu estou mostrando e comentando, da incidência solar nessas placas, aí sim gera um calor. O sol bate nessa placa, ela esquenta, o vento vem e sopra esse vento quente. Então, essa incidência é o que eu comentei. Mas como cada lugar é diferente, pode ser que aqui é mais ou aqui é menos. Quanto ao desmatamento, é só a gente prestar atenção na hora de for dar um licenciamento, olhar. Nós tivemos sim uma influência muito grande na nossa fauna, entendeu? Eu prometi que eu faria esse vídeo comentando principalmente sobre os impactos que iriam causar. Eu vou repetir, eu sou a favor, eu sou um gestor ambiental, mas a gente tem que ter os cuidados com a natureza porque ela cobra. Se você gostou, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário, a sua opinião, clique no gostei, se inscreva no canal, convide os amigos. Como é o próprio nome do canal, pela vida, pela natureza. Era isso que eu queria colocar para vocês. Não dizem que para fazer um omelete tem que quebrar um ovo? Mas observem bem como é que esse ovo vai ser quebrado. Isso quem vai pagar somos nós.
as gerações daqui 5, 10, 12 anos, e pelo que vocês podem observar pelos voos aí, ainda tem muita terra sendo preparada para ser colocada mais usina, mais progresso, mais dinheiro. Tem gente ganhando muito dinheiro, que isso seja retornado para o município e para as pessoas. E tenham em mente, não tem nada a ver com essa onda de calor agora não, viu? O que eu estou comentando e nessa gravação tem a ver com o que nós estamos vivendo no dia a dia. A onda de calor veio para somar com a temperatura que nós já tínhamos. Hoje nós vamos passear sobre um mar de placas fotovoltaicas em Pirapora, no norte de Minas. A cidade hoje está cercada por fazendas, por usinas solares. Já passa de 1 milhão de placas. Então eu marquei alguns locais para que vocês se identifiquem a posição que nós estamos. Eu apenas vou colocar o nome e deixar que vocês se divirtam nessa viagem. Assusta? Assusta. Eu não sabia, eu não tinha ideia da quantidade. Mas hoje Pirapora está se tornando referência aqui no Norte Mineiro, como outras vizinhas, Januária, Na Palma. A incidência solar aqui é muito grande e isso faz com que as empresas procurem o local para instalar as suas fazendas, suas usinas. Vamos passeando, vamos conversando. É muita coisa. Agora, futuramente, em outro vídeo, nós vamos conversar também sobre essas placas, sobre sua influência no clima, se houve algum aumento de temperatura na cidade de Pirapora. Vamos conversar também sobre o desmatamento que foi feito, mas esse é assunto para um outro vídeo. Hoje, nós vamos apenas passear juntos para se ter noção da quantidade de placas solares. E você olhando de cima, nessa filmagem de cima, você vai perceber a imensidão, a quantidade. Nós começamos com a primeira pioneira, e hoje nós estamos assim e crescendo, a cada dia aumentando mais. Pirapora está cercada. Eu optei por não colocar nominar essas usinas, para que fique apenas um vídeo de demonstração, onde vocês podem passear junto e ver como está Pirapora. As usinas solares tomaram conta da cidade. Tomara que tenham trazido benefícios, que os royalties tenham de ajudar a prefeitura em alguma coisa, para que esses royalties dessas usinas possam ser revertidos. Benefício da cidade. Vamos lá. Você vê o Velho Rio, nosso São Francisco, bairro Sagrada Família. Lá no fundo, à direita, você vai ver Pirapora. E do outro lado do rio, na margem esquerda, a cidade de Brusília. Eu espero que tenham gostado. Mostrem para os amigos, enviem para os piraporenses distantes, para que eles possam saber do crescimento da cidade, do desenvolvimento dela. Um abraço a todos. Sou Aparício Mansur, estou falando aqui de Pirapora, no Norte Mineiro, mostrando para todo mundo as nossas fazendas, as nossas usinas solares que hoje cercaram a cidade. Está faltando espaço. Um abraço a todos. Curtam o vídeo. Vamos encerrar com essa panorâmica das duas cidades do nosso São Francisco ao meio. Que bom. É o progresso.